Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Academia Mineira de Letras realiza mais uma sessão da sua programação cultural, desta vez em favor da memória de uma importante obra, publicada há exatos 50 anos, Fenomenologia da Obra Literária, lançada em 1969. Eu quis muito que essa sessão fosse realizada. Nós aqui já fizemos sessões parecidas a essa, marcando datas análogas, mas hoje nós temos a dupla oportunidade de reativar a memória em torno desse livro e também a memória em torno da autora desse livro, que é a professora Maria Luísa Ramos, que é ainda uma referência, o legado dela é uma referência fundamental. Ela formou gerações, né? Vários dos seus alunos aqui estão, né? Então, para nós, uma alegria muito grande poder celebrar o legado de Maria Luísa Ramos, reativar sua memória na casa que é a Casa da Literatura, mas é também a Casa da Memória, né? Enfim, eu quero saudar todos. Aqui é um público formado por professores, pesquisadores, então eu queria saudar todos de forma muito carinhosa, muito especial, e explicar que dessa vez o acesso a esse auditório se deu de forma distinta, porque nós estamos montando uma exposição que vai ser aberta amanhã às 7 horas da noite. Todos estão convidados, não há convite diferente deste que eu estou fazendo agora. É só entrar, só chegar e entrar. É uma exposição sobre o dramaturgo João das Neves, que é uma figura fundamental do teatro brasileiro da metade do século XX e do século XXI. Né? Enfim, ele começou a sua atuação lá nos anos 50, 60, no Centro Popular de Cultura, Teatro de Opinião, com o Duvaldo Viana Filho, Ferreira Goulart, enfim. Uma trajetória longa, importante. E viveu em Belo Horizonte nos últimos anos da sua vida. Né? Casou-se com a nossa querida cantora Titane, né? E esta exposição é um recorte da exposição que houve em São Paulo, a ocupação João das Neves, lá do Itaú Cultural. Né? Então, aqui é um pouco um recorte do que foi feito lá, né? Do que foi possível fazer aqui. O que foi possível fazer aqui, fizemos. Né? Então, durante um mês, o acesso a esse auditório será feito desse modo. Né? Peço a compreensão de todo mundo, mas é por uma boa razão. Né? E a nossa programação vai continuar, né? Ativamente pelas próximas semanas. 6 de setembro, vamos receber aqui também o professor Carlos Mendes de Souza, da Universidade do Minho, que vai falar sobre Miguel Torga. Ele também vai falar na PUC, na UFMG, e à noite fala aqui para nós, na academia, dentro da nossa programação dedicada ao biênio da língua portuguesa. Enfim, não vou cansá-los mais com a minha introdução, mas eu quero concluí-la saudando a professora Eneida Maria de Souza. Seria absurdo se eu resolvesse apresentar a professora Eneida aqui para essa audiência, nossa querida professora titular e emérita da UFMG, com uma contribuição fundamental para a Universidade Brasileira. Mais uma vez, Eneida, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu fiz esse convite a ela, ela prontamente aceitou. Nós estamos gravando essa sessão, porque tudo que a gente faz aqui, a gente grava e incorpora ao nosso acervo audiovisual, para gerar memória. Né? Essa casa se dedica a isso também. Né? Então, eu queria terminar a minha intervenção fazendo o que eu sempre faço, pedindo aplausos de boas-vindas à nossa conferencista. Tá bom assim, não tá? Tá, né? Bom, boa noite. Eu agradeço também o convite feito pelo Rogério e me sinto também muito emocionada em falar hoje sobre o Marilu. E eu dedico às suas filhas que estão aqui e às minhas colegas de teoria, né? E os meus amigos também. Eu começo com a epígrafe do Goethe,
que é um versinho que a Marilu recitava nas aulas. Então, eu inicio com esse texto. Cinzenta é toda a teoria, e verde apenas a árvore esplêndida da vida. As conotações de neutralidade, abstração ou ausência de vida, atribuída à cor cinza, correspondem em Goethe à oposição romântica entre razão e emoção, teoria e prática, morte e vida, implicando a recusa da teoria e promovendo a fetichização da prática. Criada em epígrafe, a frase de Goethe salta da memória para o papel em branco, gesto que marca aí a sua presença constante, desde o dia em que a ouvi pela primeira vez em aula de Maria Luísa Ramos. A partir desse momento, ela ecoa infinitamente, não apenas como afirmativa a ser questionada, mas como uma expressão mágica que diz muito mais pela sonoridade e o ritmo do que pelo seu sentido. A cor cinza sempre esteve ao lado da verde, embora lutassem constantemente entre si, no jogo infinito de ausência e presença do vivido. Na emergência de narrar um percurso acadêmico, o ritmo das cores volta à cena, exigindo a escolha do tom. O cinza da neutralidade, mas também do esboço, dos começos, do rascunho, ou o verde da árvore que se ramifica no texto. A escrita, espaço em que a combinação das cores somente se atualiza no momento de seu fazer, revive e apaga, simultaneamente, os traços de vida no texto. Relatar, assim, a importância que a teoria da literatura exerce na minha vida acadêmica é como situar-me diante daqueles objetos que há muito nos acompanham, tornando-se difícil delinear ou descrever os seus traços. A proximidade com essa disciplina impede que a perceba em seu contorno definido, pois a teoria transformou-se em prática e a literatura uma das formas de vida. Se no início da convivência ela surgia como um instrumento auxiliar para a leitura dos textos, com seus métodos e suas técnicas, aos poucos foi se impondo também como um objeto privilegiado de exame. Tornou-se um espaço de reflexão, marcando a sua presença efetiva no interior de outros saberes que perpassam a história. Tornada parte de um universo mais amplo, o das ciências humanas, exigia ser compreendida na sua dinâmica relação com os outros discursos. Para conhecimento maior de si próprio, promovia essa abertura para o outro e o diferente, através da migração contínua dos conceitos e da apropriação de métodos de distintos ramos de saber. A teoria da literatura na Faculdade de Letras da UFMG está intimamente associada ao papel desempenhado por Maria Luísa Ramos, não só por ser a responsável pela formação de grande parte de uma geração desta faculdade, como por ter implantado o ensino da disciplina no curso de graduação nos anos 60. O percurso da teoria foi marcado pela presença sempre constante de outros discursos que com ela se relacionam, como a filosofia, a linguística, a antropologia, a sociologia, a psicanálise e a semiologia. Desde o período de sua implantação na faculdade, a disciplina esteve ao lado da filosofia, a sua interlocutora mais constante. Com a criação, em 85, do doutorado em literatura comparada, estendendo-se sua importância aos nossos dias e tendo também a Marilu como uma das suas fundadoras, caracterizou-se por sua natureza interdepartamental. Os estudos de teoria da literatura, então, receberam um novo impulso, ampliando-se o polo de interesse da disciplina para uma reflexão preferencialmente histórica e cultural. O curso contribuiu ainda para a formalização e a sistematização
de uma realidade já existente na Faculdade de Letras, historicamente praticada nos setores de literaturas nacionais e estrangeiras e da teoria da literatura, que seria a interdisciplinaridade. A recepção e a leitura de teorias e literaturas estrangeiras e a questão sobre a dependência cultural. Incentivou-se, assim, a relação interdepartamental, uma vez que o doutorado contempla uma gama diferenciada de interesses ligados às diferentes literaturas, bem como o convívio interdisciplinar com outras áreas de conhecimento. A escrita desse meu texto de memória apresenta-se, portanto, como um suplemento ao memorial da professora titular, do memorial da professora titular de Maria Luísa Ramos, defendido em 1981, por intermédio de uma assinatura que pretende dar continuidade às reflexões sobre a prática da teoria da literatura desenvolvida na instituição. Para expressar o reconhecimento pelo seu trabalho, eu tomo de empréstimo a metáfora da teia de Odisseia, título do ensaio que serviu de fio condutor ao seu relato de experiência acadêmica, remetendo ao lugar ocupado pela professora na história da disciplina. A certa altura do seu memorial, Maria Luísa Ramos retoma o fio desse estudo para acentuar o caráter inacabado do seu texto. E eu cito: "Não considero a teia da Odisseia um trabalho terminado. Tanto assim que faço aqui frequentes referências a aspectos diversificados que me ocorrem depois de entregue o texto para a revista." Fecho as aspas. A teia de Penélope, entre outras teorias, traduz uma tarefa, na verdade, infindável, sugerida não só pela dimensão do tema da mulher tecedeira, o lugar conquistado pela intelectual e pela pesquisadora, como pela trama que, ao longo do tempo, foi urdida pelo seu texto teórico, acadêmico e pessoal. É importante, assim, assinalar que, em 1958, Marilu se inscreveu candidata ao concurso para professor catedrático da Faculdade de Filosofia e Letras, na sede da instituição, sediado no edifício Acaiaca, durante o período de 1953 a 1961. Depois a faculdade passou para a Rua Carangola. Concorrendo com um professor da casa, Marilu, apelido afetivo adotado por todos nós, ficou em segundo lugar no concurso, recebendo em 1963 o título de livre docente. Consegue, contudo, em 61, ser admitida professora na faculdade, com a criação de uma disciplina até então inexistente no currículo, intitulada Teoria da Literatura. Antes de ingressar na faculdade, ela desempenhou com eficiência a profissão de jornalista, ao assumir a direção do suplemento literário do Diário de Minas, o que lhe propiciou uma experiência ímpar no campo da crítica literária. A oportunidade de tornar-se professora titular só viria a se concretizar, por incrível que pareça, em 1981, quando presta um novo concurso para o cargo, uma vez que as vagas para essa categoria acadêmica eram, na época, muito escassas. Eu apresento agora uma foto. Eu posso ficar aqui? Por favor, se quiser. Essa foto não tem jeito de aumentar, não? Tem não. Essa foto, ela me foi cedida pelo escritor Silviano Santiago, porque ele se encontra aí na foto, e é justamente que vai registrar o momento em que a jovem professora prestava concurso diante da banca examinadora, em frente à mesa repleta de livros. Antigamente era assim, né? A gente ia defender com cheio de livros na mesa,
o olhar sempre inteligente e cativante, e diante de uma plateia digna de ser lembrada por nós, hoje. Eu vou citar apenas alguns, porque não dá para ver todo mundo, né? Não dá para reconhecer. Mas entre o seu marido, na época, Fábio Lucas, à direita, né? Ali à direita, ele está trajando um terno claro, e à direita dele, né? Mais um pouco à frente, trajando uma roupa clara e óculos de aros brancos, uma mulher, né? Pode-se identificar a professora Maria José de Queiroz, não é? Ao lado de outro professor da faculdade, que foi nosso professor também, que é o Messier Vincent, também, né, professor da faculdade, que ele está no meio da foto. E atrás, em posição próxima ao Messier Vincent, encontra-se, talvez, eu não tenho certeza, a escritora Laís Corrêa de Araújo, também de um ocrinho, né, da época. E à direita, né, de camisa branca, à direita não, errei, à esquerda, né, de camisa branca com a mão assim no queixo, o ainda aluno Silviano Santiago, e atrás dele, né, em pé, Heitor Martins, também aluno e futuro professor de literatura brasileira nos Estados Unidos. Quer dizer, o restante da plateia, para mim, foi muito difícil de caracterizar. Mas são esses, assim, os que eu achei mais significativos. Essa memória do concurso da Marilu foi registrada por ela em texto incluído na revista Letria, da Faculdade de Letras, do FMG, numa edição comemorativa dos seus 40 anos de fundação. Então, eu cito o texto que ela faz referência a esse concurso. Com uma tese intitulada Psicologia e Estética, de Raul Pompeia, enfrentei esse novo desafio, concorrendo com um professor que já ocupava interinamente a cátedra de literatura portuguesa. Dos 5 membros da banca examinadora, eu obtive apenas 2 indicações, tornando-me, pois, livre docente. Essas indicações, porém, tiveram para mim um valor qualitativo e muito me honraram, porque partiram dos professores Ciro dos Anjos e Guilhermino César, que, além de serem os 2 professores que efetivamente lecionavam literatura portuguesa e brasileira, respectivamente, eram escritores de reconhecido mérito. Fecho as aspas. Portanto, a nova disciplina, intitulada Teoria da Literatura, começa a ganhar espaço e importância no currículo de letras do país, notadamente nos anos 60, por iniciar distinta reflexão crítica sobre a literatura, o que a colocava em posição de destaque entre as outras. Com o avanço dos estudos de ordem sincrônica, iniciados pela linguística, e o consequente rompimento com a pesquisa diacrônica, o texto literário é interpretado na sua autonomia e na sua especificidade. A teoria da literatura passa a ser considerada, portanto, ciência da literatura, por se caracterizar principalmente pela demonstração das leis e dos processos que regem o texto literário, e para tal formula e elabora métodos, categorias e conceitos próprios. Junto às mais notáveis correntes de crítica do século XX, tais como o formalismo russo, o estruturalismo de Praga, o neocriticismo anglo-saxão e a estilística, a fenomenologia de Russell nos chega pelas mãos de Marilu, responsável pela reelaboração e pela divulgação entre nós dos seus pressupostos teóricos. Adaptada à análise da obra literária pelo romeno Ingarden e divulgada no livro Teoria da Literatura, de Velek e Warren, a fenomenologia se expande nos cursos de letras do país, graças à publicação, em 69, da Fenomenologia da Obra Literária, pela editora Forense Universitária.
Com este livro, a autora recebeu, em 68, talvez com a apresentação dos originais, o Prêmio Mário de Andrade, pelo Instituto Nacional do Livro, contando até hoje com 4 edições, respectivamente, em 69, 74, 72, 74 e 2011. Essa última pela editora UFMG. Eu passo essa é a primeira edição, pela editora Forense, 69. Essa é a segunda e a terceira são semelhantes. As capas são semelhantes, não tem tanta diferença. Nessa edição, a quarta capa, escrita pela professora Ângela Vaz Leão, né? Tem aí o retratinho dela também. Essa edição é de 72. Né? E a última, que foi publicada pela editora FMG, com o nosso ex-diretor Vandermeer Miranda, em 2011. Bom, as lições de interpretação de textos contidos nesse livro revolucionaram o ensino da literatura nas faculdades de letras do país, pois, na época, a disciplina não contava ainda com uma bibliografia específica publicada no Brasil. Teóricos estrangeiros eram lidos na sua versão original, o que é menos corrente na atualidade, em virtude do número cada vez maior de traduções de obras relacionadas à matéria. Com a ajuda de especialistas em língua alemã, Marilu pôde ler o livro do polonês Ingarden, traduzido para o alemão, servindo-se ainda da contribuição do professor Moacir Latesa, da filosofia, quanto ao aprofundamento dos princípios da fenomenologia de Husserl. Na estrutura apresentada pela autora, na fenomenologia da obra literária, o objeto literário é examinado no seu sistema complexo de estratos, camadas de significação superpostas, que são detectadas com o emprego do instrumental metodológico fornecido pela fenomenologia. Operando de forma estrutural na interpretação do texto, seja na poesia, seja na prosa, o método realiza a decomposição e a recomposição dos seus elementos internos, movimento que aponta para a tendência comum aos outros procedimentos de abordagem intrínseca da literatura. Com o objetivo de tornar mais eficiente e esclarecedora a proposta aqui defendida por ela, eu cito 3 passagens que vão abrir o capítulo 1 do método fenomenológico. A primeira citação. Roman Ingarden foi quem instituiu, nos estudos literários, o procedimento científico preconizado por Husserl, cujo objetivo era voltar às próprias coisas. Estava, assim, operacionalizado na literatura o método fenomenológico, que também se desenvolvia em outras áreas do conhecimento. A outra citação. No caso específico da literatura, a pesquisa viria a recair, pois, no próprio objeto de estudo, ou seja, a obra literária. Essa deixaria de ser considerada, segundo o critério tradicional de forma e conteúdo, para constituir-se num sistema de estratos heterogêneos, dependentes entre si e inseparáveis como existências autônomas. Ela cita, apesar da diferença de material do extrato isolado, a obra literária não constitui um feixe de elementos justapostos, mas uma construção orgânica, cuja uniformidade se baseia exatamente na peculiaridade do extrato isolado. Fecha as aspas. A última citação, ela diz, esses extratos que compreendem o extrato fônico da linguagem, as unidades, que ela acrescentou o extrato óptico, as unidades significativas de âmbito morfossintático, os objetos representados e os aspectos sobre os quais eles se apresentam, o que conduz ainda a certas qualidades metafísicas a ele inerentes,
que conferem à obra literária uma existência sui generis, que não é real, nem mental, nem ideal. Com efeito, a obra literária não apresenta o modo de ser de um artefato, apesar de sua presença física, nem se confunde com a sensação da dor, embora se realize através da experiência. Sequer existe de maneira ideal como um triângulo, porque é histórica e tem raízes em determinado tempo e lugar. Fecho as aspas. O nível erudito e atualizado das leituras apresentadas pela autora seguia as tendências das pesquisas literárias existentes nos grandes centros europeus, o que permitia ao leitor interessar-se por obras consideradas quase que obrigatórias para a sua formação acadêmica. Além dos autores que embasavam o núcleo teórico e metodológico, introduzia Marilu reflexões sobre autores ligados à crítica literária e semiológica, como Kaiser, Steiger, Umberto Eco, Júlia Kristeva, Todorov, Roland Barthes, os formalistas russos, como Jacobson, Tinianov, entre vários outros. A fenomenologia da obra literária se ocupou ainda, de forma permanente, com a divulgação e o conhecimento da literatura brasileira, com seus mais significativos poetas e prosadores. Contato direto com as transformações realizadas por meio do culto à linguagem literária. Nada faltava ao crivo de Marilu, ao introduzir, de uma forma bastante criativa, manifestações literárias que ultrapassavam o âmbito nacional e atingiam literaturas estrangeiras, condição indispensável para a reflexão de nossa condição de país periférico, em diálogo com outras nacionalidades. Essa prática permitiu aglutinar textos de diferentes literaturas, impulsionando, assim, o trânsito livre da teoria da literatura, que até hoje, a gente percebe. Ao romper com as barreiras contextuais das obras e considerá-las na sua natureza estética, ela privilegiava as semelhanças de ordem formal que desembocam na concepção universalista da crítica literária. O reflexo dessas transformações, no estudo da literatura comparada, contribuiu igualmente para o repúdio da abordagem historicista e a defesa de categorias mais abrangentes, com base em critérios de ordem estética. A contextualização operada pela metodologia utilizada atingia também um distinto modo de considerar os variados conceitos de temporalidade, entendidos no seu aspecto sincrônico e simultâneo das manifestações artísticas, procedimentos que encontram eco hoje nas análises contemporâneas do comparativismo literário. Quem não se lembra de suas aulas sobre metáfora e metonímia, exemplificadas pela canção de Oreste Barbosa, intitulada Chão de Estrelas? É evidente admitir que alcançava-se o aprendizado de uma forma palatável, alimentado pelo prazer estético, pela substituição ardilosa da retórica rígida e acadêmica, pelo encontro com a música popular. Nesse sentido, a posição teórica e didática da professora reunia a leitura da alta literatura com a percepção do valor dos gêneros também marginalizados pelo cânone. Não resta dúvida de ter sido a música popular, e continuar sendo, uma das manifestações artísticas imprescindíveis para a formação e pela compreensão da nossa cultura. A teoria da literatura bebia e também bebe nessa fonte. Nós, seus discípulos, enveredamos nessa linhagem, o que se comprova no atual panorama da crítica literária e cultural brasileira, a presença do espírito de pluralidade, com ênfase em discursos não só hegemônicos, mas em outros que irão priorizar diferentes opções textuais minoritárias. A herança mais significativa que nos legou Marilu reside na profunda combinação da teoria com a sensibilidade analítica, aliando rigor e uma experiência estética, por meio de uma escrita ensaística de natureza fluida e elegante.
Nossa formação em letras na UFMG notabiliza-se, sem dúvida, pela abertura teórica, guiada por suas lições muito bem transmitidas e que perduram no nosso constante e obsessivo amor à pesquisa. No grupo por ela formado, desde os anos 60, incluindo aí Maria Helena Campos, Vera Lúcia Andrade, Maria Nazaré Fonseca, Ivete Waldt, Ângela Senra, Maria das Graças Paulino, Orlando Bianchini, Maria Esther Maciel, Maria Zilda Cury, Aide Ribeiro Coelho, Nancy Maria Mendes, Vandermele Miranda, Luiz Cláudio, Marcos Vinícius de Freitas, Miriam Ávila, além de representantes das novas gerações, todos nós nos sentimos herdeiros de seu eterno entusiasmo pelas novidades e interesses ligados aos saberes literários, teóricos e culturais. O exemplo de continuar sempre em busca de outras formas de conhecimento, aliado à prática e ao comportamento ético da profissão, permanecem vivos no nosso convívio acadêmico e pessoal. Resta acrescentar, enfim, que a trajetória acadêmica de Marilu foi permeada por outras realizações, como a publicação de vários livros, como Interface, Literatura, Mito, Inconsciente, Cognição, também pela editora UFMG, em 2000, em que desenvolve conceitos literários relacionados à prática interdisciplinar, como a psicanálise, vocação teórica exercida durante grande parte de suas pesquisas, Os Avessos da Linguagem, de 1990, agraciado com o prêmio da Prefeitura de Belo Horizonte, a criação da Revista de Semiótica do Departamento de Teoria da Literatura, hoje extinto, ela foi também membro do Comitê Científico do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, tendo feito pós-doutorado nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, bolsista de pesquisa 1A do CNPq, apenas aqui para citar algumas de suas atribuições. No final dos anos 70, quando ela exercia o cargo de diretora da Faculdade de Letras, em pleno regime ditatorial, ela foi intimada a fornecer endereços de alguns alunos da instituição, tendo recusado, portanto, a solicitação. A sua atitude foi assim expressa no já citado depoimento que ela deu sobre a Faculdade de Letras na revista A Letria. Eu cito: de nossa entrega ao imprevisível resultam os nossos atos. Chame-se a isso coragem, ou tenha o nome que tiver. Esse mesmo não me parece muito feliz, pois se aplica a emoções inteiramente contrárias. Quando, por exemplo, eu deixei a diretoria da Faculdade de Letras por me recusar a obedecer à Polícia Federal, que me intimara a fornecer-lhe endereços de um grupo de alunos e de ex-alunos nossos, muita gente comentou a minha coragem. No universo dos meus valores, entretanto, coragem é o que seria necessário para o cumprimento daquela ordem. Fecho as aspas. Eu termino, então, essa breve incursão no universo fabuloso de Marilu, registrando um fato que poderia contemplar a importância e o significado do livro, que em 2019 completa 50 anos. Por motivos ligados a essa vivência de um tempo que já nos abarca e nos consome, não consegui encontrar o meu exemplar da primeira edição na estante, que eu consegui pela internet. Eu conservei, contudo, as 3 edições subsequentes. Ao pesquisar na internet, eu fiquei sensibilizada com o texto utilizado na descrição do livro, com vistas exclusivamente à venda do produto. Eu cito, na descrição do livro: livro com páginas pouco amareladas, devido ao tempo, mas em bom estado para leitura.
Fecho as aspas. Não seria esse amarelado das páginas o seu maior valor? A prova de sua permanência como uma obra rara e atestando um valor em si? Como assim ela nos ensinava ao discorrer sobre a linguagem poética, enquanto desprovida de estatuto fiduciário, corresponder, portanto, pelo seu estatuto autônomo e eterno? Então, ficam essas palavras. E eu apresento agora umas poucas fotos, que eu consegui algumas com a família, e eu tinha algumas. Mas está errado. Não, é isso mesmo. Esse é um lançamento que eu fiz do livro com o Outro Dourado e ela, no final dos anos 90. Ela na comemoração dos 80 anos. E uma das últimas que eu tinha, né, que foi o aniversário, acho que foi o último aniversário dela, né? Ela com as parentes, né, com as primas, não é? Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Eneida, por essa bela aula sobre fenomenologia da obra literária e sobre Marilu Ramos. A palavra está franqueada a quem quiser se manifestar, fazer uma pergunta, um comentário, enfim. Eu queria apenas pedir que as pessoas falassem ao microfone, porque nós continuamos gravando. Queria registrar a presença dos meus colegas acadêmicos, presidente emérito Olavo Romano, poeta Ieda Prates Bernes. Muito obrigado sempre pela presença. Não tem pergunta, não, né? Pode ser um comentário, uma palavra, não precisa ser uma pergunta. Pronto. Nazaré. Aproveitando aqui que a Nazaré vai tomar a palavra, eu quero dizer que em dezembro, Nazaré, nós vamos fazer uma sessão aqui especial sobre os 80 anos do poeta Adão Ventura. Ah, é? Isso. Maravilha. Tá bem? Coisa boa. Gente, é uma emoção grande demais de ouvir a Eneida falando sobre a Marilu. A gente sabe que a Marilu significou para nós. Então, em nome de nós que convivemos magnificamente com ela no Departamento de Teoria da Literatura, eu, Ivete, você, Eneida, a Vera, os que estão aqui, eu acho que nós, a Aide, que também está aqui, quem mais está aqui? Uma grande quantidade de pessoas, e principalmente, Vandermeer Miranda, principalmente o incentivo que ela dava a gente para produzir. Não é? Então, aquela revista nossa, magnífica, Ensaio de Semiótica, ela foi um evento para a gente lá na Faculdade de Letras, e até hoje ela é lembrada no mundo inteiro. Tem muita gente que pergunta por que a revista acabou, como se eu soubesse dar a resposta. Não é? Então, é muito emocionante ouvir a sua fala, é muito emocionante ver as fotos de Marilu, da alegria dela, sempre muito alegre, mesmo quando os tempos não eram tão bons, né? No tempo de chumbo, que foi o tempo da ditadura militar, a gente pôde conviver com ela com a alegria imensa que ela passava para a gente. Muito obrigada, Eneida. Muito obrigada, Rogério. Lele. Quem quer falar? Rosana. Pois é. Eneida, eu queria agradecer mesmo, que para nós também foi extremamente emocionante ouvir, né, a gente em casa crescendo com ela, e desde sempre ela tão envolvida na vida acadêmica, né,
Eu queria até contar um detalhe aqui, que minha irmã Rosana brincava, quando era criança, de escrever tese. Então, ela andava... Só eu, né? Ela andava com um monte de livro debaixo do braço, para lá e para cá, né? Ia para a reunião da congregação, ela repetia todo esse universo que estava dentro da nossa casa, mas sempre demonstrando esse amor imenso, né? A gente sempre, para nós também é uma grande alegria estar com tantos amigos e amigas dela aqui, né? Que a gente cresceu também junto convivendo com essas pessoas. E, ao mencionar a questão, né, o posicionamento dela dentro da universidade, naquele momento difícil, a gente pôde também sentir o grande carinho de todos vocês quando a gente foi para fora, né, exatamente nessa época. E eu me lembro assim dos rostos dos alunos da mamãe na minha casa, para despedir da gente. Quer dizer, é uma grande emoção mesmo. Eu agradeço assim de coração. É isso mesmo. E lembrando da gente, não tinha internet, não tinha computador, e a tese dela a gente cortava e colava com tesoura e cola. Memorial. Né? Os 4 filhos, quem tivesse em casa cortando e colando no chão, aquela papelada toda. E eu lembro de você cantando lá em casa, Chico Buarque, esse negócio das músicas realmente era muito forte no trabalho dela, né? Eu lembro assim, muitas festas lá, mas porque tinha a ver com o trabalho, né? Um monte de referências assim. Eu lembro também que eu ficava admirada, assim, mas o que isso tem a ver com literatura? Quando ela falava que levava os alunos para a Escola de Belas Artes, né? E fazia um movimento todo assim, quer dizer, há quanto tempo atrás, né? Antes de se falar em interdisciplinaridade e tudo. Então, realmente, para a gente, ela sempre foi essa referência de estar sempre para frente do tempo dela. Muito obrigada, Enéida. Interessante, porque ela também curtia muito os filhos, né? Até o livro. No livro dela, né, tem texto da Helena, não é? Que ela escreveu, quer dizer, ela reproduzia, ela contava, em sala de aula, ela contava, né, casos dos filhos, etc. Então, é interessante, porque é uma família que foi criada, né, no meio literário, no meio artístico, né? O Bill virou músico, né? Quer dizer, era uma casa muito alegre, né? E muito receptiva, né? Que bom, agora todo mundo querendo. Tem alguém? Boa noite. Não, por favor. Por favor, depois. Por favor, professora. Por favor. Não, é rapidinho também. Eu queria só dizer que eu me sinto quase que na obrigação de falar alguma coisa. Mas é difícil falar de Marilu, a não ser que a minha proximidade com ela foi tão grande, tanto como aluna, como profissional, né, que ela me formou, como amiga. Tanto é que eu convivi muito com as meninas, viajava com elas. Então, é uma coisa muito forte. E por isso eu achava que eu não podia deixar de falar nada. Mas eu quero deixar aqui meu depoimento da importância dela, como você já falou, né? Mais do que falou, mais do que explicou, a importância dela para toda uma geração da Faculdade de Letras. Ela nos formou teoricamente e humanamente, né? Não foi só teoricamente, nós tivemos uma convivência com ela muito forte, muito boa. Então, aqui eu quero te parabenizar, Enéida, pelo recorte que você fez, que foi muito bem feito. Você pegou a vida e os eventos dela relacionados
a teoria e esse histórico que você fez dela, né? Foi muito bem feito. Eu acho que não poderia ter sido feito por ninguém melhor do que você, que foi que conviveu mais com ela de perto, né? Então aqui eu quero deixar o meu agradecimento também a você e um agradecimento eterno a Marilu. Ieda Prats Bernes. O que eu vou falar sobre Marilu é uma coisa diferente. Eu a conheci desde sempre, com a maior admiração por ela, e me lembro que quando eu, diretora cultural das Amigas da Cultura, queriam me levar à presidência, eu falei, não, aqui, depois desse trabalho que nós fizemos, que, modéstia à parte, foi muito bom, a gente só pode pegar uma pessoa extraordinária para nos dirigir. Então, falei com a Ana Amélia Faria, eu vou falar com a Marilu. Cheguei lá na Marilu com o maior encantamento. Ela era uma pessoa não apenas de literatura, porque ela me ofereceu um lanche muito fino, feito por ela própria, não tinha empregada nem ninguém. E depois, é verdade, e depois ela ainda me falou assim, agora os filhos já se foram, mas eu ainda tenho uma caixa, uma lata grande, que eu sempre fiz muito biscoito para a família. Eu falei, você fazia biscoito, Marilu? Não, agora eu não faço mais, porque os filhos não estão muito por perto. Mas eu sempre fiz e fiz questão de dar a eles tudo o que eu podia de mim. Isso eu achei uma coisa notável. Eu tenho maior admiração e reverência a Marilu Ramos. É isso que eu queria falar. Você tem razão, Ieda. Nós tínhamos uma amiga, né, que falou assim, gente, a Marilu é perfeita, ela sabe cozinhar, ela sabe pintar, ela sabe bordar, ela sabe escrever, ela sabe cantar, ela gostava de cantar tango. É incrível, né? Ela sabia de tudo. Ivete Walt. Eu fiquei um pouco na dúvida se daria esse pequeno depoimento, mas eu acho que é importante, porque eu queria ressaltar a magnanimidade da Marilu, que nos recebia a todos, colegas novatos, como se fôramos antigos lá na casa. Eu tive a honra de organizar o primeiro ensaio de semiótica com ela. E um belo dia fomos procurar gráfica para imprimir a revista. E eu, dirigindo um Fusca, uma insegurança absurda, corri o risco de matar a Marilu pelas ruas de Belo Horizonte. Então, acho que é interessante para mostrar como ela se abria para uma pessoa que estava chegando, uma ex-aluna ali, acabando de sair do mestrado. Acho isso também uma generosidade muito grande. Quem é interessante, Evandro, deixa eu só falar. É interessante que quando o Rogério me convidou, né, para falar e tal, eu fiquei pensando, né, eu olhando as coisas, relendo, né, os textos dela e tal, vendo as fotos. É importante, né, você sempre ter assim uma missão, né, para falar de alguém, que no caso dela, a gente sempre, né, quando foi a época do lançamento do livro, pela UFMG, a gente fez também uma mesa redonda, né, e eu falei também sobre o livro, mas é importante porque, por exemplo, com essa foto, né, que o Silviano me mandou,
que ele disse que ele recebeu essa foto, que ele não sabe de quem que ele recebeu, né? Um anônimo que mandou para ele, não é? Há mais tempo. Então, com isso, você vai costurando e vai fazendo o recorte, né? Como você falou, Vera. Quer dizer, é difícil quando você vai falar de uma pessoa, quer dizer, eu não vou ficar aqui falando o currículo dela, né? Fez isso, fez aquilo. Quer dizer, você tem que realmente fazer algo que não seja enfadonho e, ao mesmo tempo, que procure, né, mostrar um pouco da sua particularidade como professora. Né? Vandermel Miranda. Eu quero fazer só um pequeno depoimento. Eu acho que eu sou da turma depois de vocês, que fui aluno da Marilu. Ela tinha voltado dos Estados Unidos. E ela dava aula de teoria 1, me parece. Era o primeiro semestre. E a gente estava na porta da sala, uns colegas falaram assim, essa professora é ótima, mas é muito brava. Aí eu fiquei com medo de entrar dentro da sala, eles me empurraram para dentro da sala, eu entrei empurrado dentro da sala, sentei morrendo de medo, e Marilu, uma mulher lindíssima, né, que ela também era uma mulher muito bonita. Né? Além de todas as qualidades, ela era uma mulher lindíssima. Ela muito bonita, falando de literatura com pintura, com música, assim, numa naturalidade que eu fiquei literalmente encantado. Lá não tinha ainda tido aula na faculdade de alguém que transitasse por todas essas áreas artísticas e de conhecimento com a naturalidade e a substância que ela tinha. Né? E a braveza dela, todo mundo sabe que ela era muito brava. A braveza dela era exigência de rigor. Né? Ela exigia de nós, alunos, um rigor que não era muito comum nas universidades brasileiras, pelo menos na área de letras. Né? Então, o rigor que ela tinha com ela mesma, ela tinha com a gente. Né? Então, ela exigia da gente. Eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Né? A gente aprendeu que Faculdade de Letras não é uma brincadeira. Faculdade de Letras é um trabalho sério, exige dedicação, e ela era extremamente dedicada. Né? E eu sempre fico pensando também, como é que uma mulher, falo às vezes, brinco com a minha mulher, olha, Marilu sabia tudo. Ela cozinhava, ela bordava, ela cantava, ela sabia grego, ela sabia alemão, ela sabia francês, ela sabia inglês, quer dizer, era uma mulher perfeita. Aí eu falando uma vez para um colega, falou, mas era da geração que aprendia prendas domésticas no colégio. Eu falei, sim, mas ela foi muito além das prendas domésticas. Né? Ela, além das prendas domésticas, ela tinha essa capacidade rara e uma inteligência absurda. Né? A Marilu era uma pessoa extremamente inteligente, que às vezes até incomodava, porque a pessoa muito inteligente incomoda, né? Os menos inteligentes. Então, ela era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente dedicada, extremamente rigorosa, e também para a minha geração, ela foi um exemplo para nós que trabalhamos com literatura, teoria da literatura na UFMG, ela é e continua sendo um exemplo para nós seguirmos e continuarmos levando adiante o legado que ela nos deixou. Isso só que eu queria dizer. Isso mesmo. Maristé Maciel. Boa noite. Eu só queria registrar a relação intrínseca que Marilu mantinha com a poesia. E não apenas como professora, como teórica e crítica. Né? Marilu também escrevia poemas. Alguns anos antes de ela falecer, ela me mandou uma seleção de poemas. E eu li, e nós nos encontramos depois. Eu fui à casa dela. Ela, inclusive, me deu vários livros que ela disse que estava fazendo uma limpeza na biblioteca, que estava cedendo alguns exemplares, e eu lembro que ela até me deu um do Lévi-Strauss, uma preciosidade, né? E uma edição mais antiga. Bom, e
nesse dia, nós conversamos sobre os poemas e eu sugeri que ela os publicasse e ela disse que estava pensando nisso, mas nunca aconteceu, né? Vocês têm esses poemas? Oi? Uhum. Sim. Eu acho que vale a pena, porque ela tem essa experiência, ela teve essa experiência também como poeta. Ela organizou, sim. Uhum. Tá bem. Olha aí, tem uma... Por favor. A minha mãe sempre teve o interesse de que a biblioteca particular dela fosse para o FMG. Então, eu queria era comunicar que a biblioteca dela já está quase ou já disponível para consulta no 4º andar da Biblioteca Central, que é onde fica a coleção de obras raras, as coleções especiais, e está organizada de forma orgânica, né, como uma coleção Maria Luísa Ramos, com cartas também, correspondências e outros itens da biblioteca dela. Mas e ela antes ela foi preparando, né, de repente, né, desfazendo de alguns livros e tudo, mas ela foi organizando aquilo que ela achava que tinha maior valor dentro da biblioteca dela, encadernando, mas mantendo as capas originais, aquilo que ela tinha de dedicatória, né, dos livros que eram autografados e tal, e ela mesma organizou tudo também para deixar isso para frente. Então, depois, né, quando ela faleceu, a gente conversou e conseguiu fazer todo esse processo, que foi um tanto quanto longo também, né, mas agora ela ainda está sendo organizada, tem alguns livros que vão para restauração e tudo, mas eu acho que ela já está sendo disponibilizada. É para consulta lá no 4º andar. E os poemas? Então, a gente tem mesmo por intenção publicá-los, porque a gente falava que gostava demais daquilo ali, mas a tal da exigência dela era tão grande, e ela mais velha, não sei. Ela falava, não, depois que eu morrer, vocês podem publicar, mais ou menos assim, sabe? Então, eu lembro que eu cheguei até, depois que ela fez uma sequência, ela sempre ficava em dúvida da sequência, mas a gente chegou até pôr na internet, num blog, do jeito que ela me passou. Mas a ideia realmente é fazer o livro, que é muito lindo mesmo, é muito criativa mesmo, isso mesmo. Né? E aquela hora eu ia falar e me distrair com as coisas, mas essa questão da prioridade que ela dava, ela era uma pessoa muito séria. Então, teve um tempo de vacas magras na universidade, quer dizer, sempre, mas tem época que fica pior. Tem época que fica pior, não é? Pois é. Eu lembro lá em casa ela comentando, assim, muito seriamente, a gente ria, mas olha a seriedade da coisa. Que numa reunião, não sei se vocês vão lembrar disso, para a revista sair, ela sugeriu tirar o dinheiro do papel higiênico. Então, cada um trouxesse o seu de casa, que o papel tirou. Então, vocês lembram disso? Que o papel higiênico, então, cada um trouxesse para poder comprar papel para revista. O papel é para revista. Então, papel higiênico, não. Muito bem. Queria registrar também a presença do professor Caio Bosque, vice-presidente desta casa, membro do nosso Conselho de Acervo. Muito obrigado, Caio, sempre presente, nos ajudando. Queria também, para finalizar, informar que, além da sessão sobre os 80 anos de Adão Ventura, nós faremos a dos 75 anos do Leminski, em dezembro. Em dezembro, tem uma agenda intensa até o final do ano, e também em dezembro, uma sessão sobre outra professora da casa, da UFMG,
Nós faremos aqui Maria José de Queiroz, 50 anos na Academia Mineira de Letras. Ela aqui entrou em 1969. 1969. Então, Maria José já está no Rio de volta. Aí vamos acertar a vinda dela a BH para fazer essa sessão. Né? É também uma parte importante da história da Faculdade de Letras, né? Aqui foi... que teve a participação, né, da Maria José, nossa querida colega. Muito bem. Eneida, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a Rosana, a Lelena e Glaura. Queria que mandasse um abraço muito afetuoso ao nosso querido confrade Fábio Lucas, que está em São Paulo. Né? Um abraço da casa que gosta tanto dele, que é o nosso decano, que aqui entrou em 1961. Então, o primeiro o Fábio, depois a Maria José, 69. Né? Queria que vocês mandassem um abraço muito fraterno do Caio, da Ieda, meu, do Olavo, de todos nós para ele. Né? E é isso, eu queria agradecer a presença de todos e pedir que essa sessão se encerrasse com mais aplausos para a Eneida e para a Marilu. Obrigado a todos. Adoro aplausos. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado a você. Uma noite afetiva.